Fim dos anos 70. Cientistas da Europa e dos Estados Unidos se viram diante de uma ameaça desconhecida, imprevisível, assustadora. Ela foi batizada como Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, AIDS. Você sabe o que é HIV e o que é AIDS? A epidemia da AIDS ela já pode ser considerada praticamente uma quarentona. Mas muita gente ainda desconhece alguns de seus termos básicos, como por exemplo a diferença entre HIV e AIDS. Para começar, é importante ter em mente que hoje em dia, com a evolução do tratamento, nem todo mundo vive com HIV chega a desenvolver a AIDS. Quer saber por quê? HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. É o vírus que pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida. Ao contrário de outros vírus, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa que, uma vez que você contrai o HIV, você viverá com o vírus para sempre. As pessoas que vivem com HIV ou com AIDS devem poder usufruir todos os direitos, incluindo o direito à educação, trabalho, acesso à saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A infecção com HIV não tem cura, mas tem tratamento e pode evitar que pessoas cheguem ao estágio mais avançado da presença do vírus no organismo, desenvolvendo assim a síndrome conhecida como AIDS. A transmissão do HIV se dá através da troca de fluidos corporais, tais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Assim pega. Relação sexual sem preservativo, transmissão vertical ou gestação, amamentação, compartilhamento de seringas. Assim não pega. Beijo, suor, picada de inseto, pelo ar, espirro, toque, objetos pessoais. A prevenção ela se dá através, principalmente, do uso de preservativos masculino e feminino, todos distribuídos gratuitamente pela rede pública de saúde. Nós temos também novas estratégias, que são o tratamento como prevenção, profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição. O tratamento como prevenção, o uso de medicamentos antirretrovirais, faz com que as pessoas vivendo com HIV/AIDS alcancem a chamada carga viral indetectável. As evidências científicas também mostram que pessoas vivendo com HIV/AIDS que possuem carga viral indetectável, além de ganharem uma melhora significativa na qualidade de vida, têm uma chance muito menor de transmitir o vírus a outra pessoa. Profilaxia pós-exposição é a utilização do medicamento antirretroviral após qualquer situação em que exista o risco de contato com o vírus HIV. A medicação age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo. Por isso, a importância de se iniciar essa profilaxia o mais rápido possível após o contato, em até 72 horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas 2 primeiras horas após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias. Profilaxia pré-exposição é a utilização do medicamento antirretroviral por aqueles indivíduos que não estão infectados pelo HIV, mas se encontram em situação de elevado risco de infecção. Com o medicamento já circulante no sangue, no momento do contato com o vírus, o HIV não consegue se estabelecer no organismo. Evidências comprovam que a profilaxia pré-exposição se trata de uma estratégia eficaz com mais de 90% de redução da transmissão e sem nenhuma evidência de compensação de risco. Nos estudos, pessoas que usam a profilaxia pré-exposição não aumentaram o número de parceiros nem a incidência de outras DSTs. Além disso, tiveram maiores taxas do uso consciente de preservativo.
No Brasil, a profilaxia pré-exposição começou a ser disponibilizada pelo SUS em dezembro de 2017 e está disponível em 36 serviços de saúde em 22 cidades brasileiras, incluindo Salvador, no Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, que fica na rua Comendador José Ferreira, no número 240, no bairro Garcia. A linguagem molda crenças e pode influenciar comportamentos. Portanto, é muito importante utilizar uma linguagem apropriada ao falar sobre o assunto. Vamos ver a seguir alguns termos que devem ser evitados. Evite o termo vírus da AIDS. Não existe o vírus da AIDS. O vírus que causa AIDS é o vírus da imunodeficiência humana, HIV. Note que a palavra vírus na frase vírus do HIV é redundante. Utilize apenas HIV. Aidético. Jamais utilize esse termo. Além de incorreto, é estigmatizante e ofensivo. Prefira pessoa vivendo com HIV, pessoa soropositiva, HIV positiva ou positiva. Teste da AIDS. Não existe um teste para AIDS. Utilize o termo teste de HIV ou teste de anticorpos do HIV. Utilizam-se testes de detecção de antígenos em crianças recém-nascidas. Vítima da AIDS. Utilize o termo pessoa vivendo com HIV. A palavra vítima desempodera e estigmatiza. Utilize a palavra AIDS apenas ao se referir a uma pessoa com diagnóstico clínico de AIDS. É aconselhável dizer que a pessoa foi acometida por infecções ou doenças oportunistas decorrentes da síndrome da AIDS. Paciente de AIDS. Utilize o termo paciente apenas ao se referir a um contexto clínico. Nesse caso, utilize paciente com doença relacionada ao HIV, porque abrange toda a gama de condições clínicas associadas ao HIV. Risco de AIDS. Utilize risco de infecção pelo HIV ou risco de exposição ao HIV, a não ser que esteja se referindo a comportamentos ou condições que aumentam o risco da evolução da doença em uma pessoa HIV positiva. Apesar do assunto HIV/AIDS ser amplamente divulgado em redes sociais, em sites e em telejornais, ainda assim existe muita confusão, principalmente por parte da população mais carente dessas informações. Então, nós temos estratégias que podem ser utilizadas para facilitar o entendimento sobre o assunto. No seu bairro, organize um festival de cinema comunitário que aborde o tema da discriminação relacionada ao HIV e à orientação sexual. Organize uma caminhada em solidariedade a pessoas vivendo com HIV. Promova uma campanha Meu Bairro é Zero Discriminação. Organize uma semana de educação e saúde sobre prevenção, testagem e tratamento do HIV, em parceria com as associações de moradores, clubes, etc. Promova atos simbólicos em seu bairro pelo fim da discriminação no Dia Mundial da Zero Discriminação, Dia Internacional contra o Racismo, Dia do Orgulho LGBT, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Promova uma gincana com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos para famílias de baixa renda, instituições que cuidam de pessoas que vivem com HIV. A seguir, nós temos uma profissional em psicologia que vai falar um pouco sobre o acolhimento e o aconselhamento de pessoas portadoras do HIV. Meu nome é Jéssica Bonfim, eu sou psicóloga e psicanalista, atendo no Espaço Lar Saúde, que é uma clínica social voltada a oferecer serviços para a população em geral que necessita desses atendimentos nessas áreas de psicologia, fisioterapia, estética, porém não tem um recurso suficiente para isso. Então essa é a proposta do espaço.
E hoje eu vim aqui trazer para vocês um assunto, né, que a gente está entrando no mês aí da prevenção à AIDS. E a pergunta que surge para quem é da área de saúde, para quem é psicólogo, como a gente acolhe esse público em nosso consultório? Então, o paciente chega para a gente bem desestabilizado. Por quê? Porque tem uma demanda muito emocional voltado para o recebimento desse diagnóstico, os preconceitos que ele enfrenta, o tabu que ele enfrenta, essa questão com a família, com o parceiro, como é que ele vai lidar com isso no dia a dia, o tratamento, que é um tratamento também necessário, mas que não deixa de ter uma carga emocional muito forte, e muitas vezes eles querem desistir. Esse isolamento, a depressão, o sofrimento que pode ocasionar no paciente. Então, nós entramos com a nossa escuta, uma escuta de acolhimento desse sofrimento. Nós mostramos para o paciente que estamos ali para acolhê-lo, né, para ajudá-lo nesse tratamento, para ajudá-lo a conviver com essa doença e para que ele saiba que ele pode sim ter uma qualidade de vida mesmo tendo esse diagnóstico. Então, o princípio de tudo, gente, é a transferência, é o rapport que você precisa ter com esse paciente para que ele confie em você, para que as suas intervenções sejam intervenções que funcionem na vida dele, para que ele se sinta acolhido, porque vai ter tanta gente julgando, tanta gente condenando, tanta gente com preconceito, e ele precisa dessa escuta neste momento, de uma escuta neutra. E nós somos essa escuta. Então, o resumo de tudo é isso. O psicólogo precisa ter uma escuta de acolhimento desse sofrimento. Nunca imaginei que eu fosse virar ativista algum dia. E tantas pessoas iriam saber e eu iria falar tão abertamente. Naquela época, não queria que ninguém soubesse. Eu queria me fechar, me trancar por um período bem longo, num lugar distante, quando tivesse contato com ninguém. Isolamento. Sensação de necessidade de isolamento. É o que a sociedade faz com as pessoas que vivem com HIV, ainda hoje. Eu achava que a AIDS era coisa de gente promíscua. Você trepa com qualquer um, você é sujo. Eu falava, ai, mas por que eu não posso falar que eu tenho HIV? O que foi muito forte pra mim foi ter apoio dos amigos e apoio familiar. O problema hoje do HIV não é um problema clínico. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito. Descobrir que tem o vírus do HIV hoje significa fazer um tratamento e ter uma vida com qualidade. E tá, é muito louco, porque às vezes as pessoas falam assim, se você pudesse escolher não ter se infectado com HIV, você escolheria? E eu realmente não, porque o diagnóstico veio num momento em que eu acho que eu comecei a me tornar o homem que eu sou hoje.